Visões do Inferno, por Irmã Josefa Menendez. À noite de 16 de março, às 10 horas, ouvi, como os dias precedentes, um barulho confuso de gritos e cadeias. Levantei-me rapidamente e vesti-me. E, tremendo de medo, ajoelhei-me na parte inferior da minha cama. O barulho aproximava-se e, sem saber o que fazer, marchei do dormitório e fui à cela da Nossa Santa Mãe. Então, fui de novo ao dormitório. Os mesmos barulhos estarrecedores rodeavam-me seguidamente. De repente vi, frente a mim, o diabo. Amarrem-lhe os pés e as mãos, urrou o demônio. Então, fui arrastada por um corredor longo, muito escuro e sem fim. E dos lados ressoavam terríveis gritos. Dos lados opostos do muro, do estreito corredor, havia uns nichos que vertiam fumo, não obstante com chamas muito pequenas, e que emitiam um cheiro intolerável. Destes nichos vinham vozes blasfemadoras e gritos e palavras impuras. Alguns maldiziam seus corpos, outros os seus pais. Era um barulho de gritos confusos, de fúria e desespero. Então recebi uma pancada brutal no estômago que me dobrou em dois e forçou-me dentro de dos nichos. Senti-me como se fosse esmagada entre duas tábuas escaldantes e como se me perfurassem o corpo através de agulhas grossas, ardentes e pontiagudas. Parecia furar a minha carne. A minha alma caiu nas profundezas insondáveis, cujo fundo não se pode ver, porque é imenso. O que me causou a maior dor, e ao que nenhuma outra tortura pode ser comparada, era a angústia da minha alma, achando-se separada de Deus. Dizia uma alma: se algum de nós, que aqui estamos, pudesse fazer um só ato de amor, aqui deixaria de ser inferno. Mas não podemos mais. Nosso alimento é odiar e abominar. Alguns rugem pelo martírio que sofrem nas mãos. Penso que roubaram, porque dizem: onde está o que tiraste, malditas mãos? Por que aquela ambição de ter o que não era meu e que não poderia guardar, senão por alguns dias? Outros acusavam as próprias línguas, os próprios olhos, cada um aquilo que lhe havia sido motivo de pecado. E diziam: bem pagas estão agora as delícias que tomavas meu corpo, e que foste tu que quiseste. Me parece que as almas se acusam principalmente de pecados contra a pureza, de roubos, de negócios injustos, e que a maioria dos condenados por estas causas é que estão pagando. Vi muita gente do mundo cair naquele abismo e não se pode explicar nem compreender o grito que lançavam e como rugiam assustadoramente. E diziam: eterna maldição, enganei-me, perdi-me, estou aqui para sempre, não há mais remédio, maldito sejas. Alguns culpavam tal pessoa, tal circunstância, ocasião.
Senti-me como se tentassem tirar-me a língua, mas não podiam. Esta tortura trouxe-me a tal agonia que os meus olhos mesmo pareciam começar a sair para fora de suas órbitas. Penso que era devido ao fogo que queima e queima. Nenhuma unha do dedo escapa a estes tormentos arrepilantes. E a toda hora não se pode deslocar mesmo um dedo para ganhar um pouco de alívio, nem fazer tampouco alguma troca de lugar, porque o corpo parece estar aplanado e dobrado em dois. Os barulhos de confusão e de blasfêmia não cessam nem um só momento. Um cheiro terrível asfixia e corrompe tudo. É como queimadura da carne podre, misturada com alcatrão e enxofre, uma mistura a qual nada sobre a terra pode ser comparada. Bem que estas torturas, tão terríveis, seriam suportáveis se a alma tivesse em paz, mas sofre indescritivelmente. Uma das almas danadas gritava: eis aí meu tormento, querer amar e não mais poder. Não me resta outra coisa senão ódio e desespero. Diz Santa Josefa Menendez. Neste lugar só respira ódio e sede de perdição de outras almas. Pareceu-me que passei muitos anos no inferno. No entanto, apenas durou 6 ou 7 horas. Tudo o que escrevi é somente uma sombra do que lá se sofre, porque nenhuma palavra pode exprimir tão grande tormento. Hoje vi cair no inferno grande número de almas. Parece pessoas do mundo. O demônio gritava: conheço o melhor meio de agarrar as almas, é excitar nelas desejos de se alegrar, de gozar. Eis o que me garante a vitória, o que as traz aqui em abundância. Ouvi o demônio, ao qual a alma acabava de escapar, forçando a confessar a sua impotência. Confusão, me sinto confuso. Como escapam tantas almas? Eram minhas, e enumero os pecados da alma. Na noite passada, não estive no inferno, mas fui carregada para um lugar onde não havia luz, somente um fogo ardente e vermelho no centro. Fui estendida e amarrada, sem poder fazer um só movimento. Em volta de mim estavam 7 ou 8 pessoas sem roupa, e os corpos negros eram iluminados apenas pelos reflexos do fogo. Estavam sentados e falavam. Dizia um: é preciso grande precaução, a fim de que não conheçam nossa mão, pois somos facilmente descobertos. O demônio disse: insinuai-vos, induzindo a negligência neles, mas mantendo-vos na sombra, de modo que não sejais descobertos. Podeis entrar pelo sentimento de indiferença. Sim, creio que estes, dissimulando-vos a fim de que não percebam, podeis torná-los indiferentes ao bem e ao mal, e pouco a pouco inclinar a sua vontade para o mal. A esses outros, tentai-os com ambições que só procurem os seus próprios interesses. Pouco a pouco ficarão endurecidos, e podeis incliná-los ao mal. Tentai estes outros a ambição, o interesse a fazer riqueza sem trabalhar.
Excitai àqueles outros a sensualidade e o amor ao prazer. Deixai que o vício o segue. Quanto ao resto, entrai pelo seu coração. Descubra as inclinações dos seus corações. Provocai que amem com paixão. Ouvi ao longe um ruído, como de taças e de corpos. E ele gritava, o demônio gritava: deixai-os, embriaguem-se. Depois tudo nos será fácil. Acabem seus banquetes, já que tanto gostam de gozar. É a porta pela qual entrareis. Acrescentou coisas tão horríveis que não se podem dizer nem escrever. Depois, como que mergulhando na fumaça, desapareceram. Hoje o demônio gritava com raiva porque uma alma lhe escapava. Excitai-lhe o temor. Desesperai-a. Ah, se ela confiar na misericórdia daquele, e blasfemava de Nosso Senhor: estou perdido. Mas não. Enchei-a de medo. Não a deixeis um só instante, e sobretudo desesperai-a. Então o inferno se encheu com um só grito de raiva, e quando o demônio me lançou fora do abismo, continuou a ameaçar-me. Dizia, entre outras coisas: será possível, será verdade que as criaturas fracas tenham mais poder do que eu, que sou tão poderoso? Mas esconder-me-ei para passar despercebido. O cantinho mais pequeno me basta para colocar uma tentação atrás de uma orelha, nas folhas de um livro, debaixo de uma cama. Algumas não fazem caso de mim, mas eu falo. À custa de falar, ficam algumas palavras. Sim, hei de esconder-me em lugar onde não me encontrem. Vi caírem muitas almas, entre elas uma menina de 15 anos que amaldiçoava seus pais, porque não lhes havia ensinado o temor de Deus, nem que existia o inferno. Dizia que sua vida, embora curta, tinha sido cheia de pecados, porque se considerar a si mesma todas as satisfações que seu corpo e suas paixões exigiam dela. Acusava-se principalmente de ter lido maus livros. Hoje vi um vasto número de pessoas caírem num abismo ardente. Pareciam ser gente rica, bem vivedora e opulenta. E um demônio berrou: o mundo é maduro para mim. Sei que a melhor maneira de caçar as almas é alimentar o desejo de prazer. Eu primeiro que ninguém, eu antes que os outros, nenhuma humildade para mim. Deixa que os demais louvem-me. Esta triagem de coisas assegura a minha vitória, e eles lançam-se de cabeça para o inferno. Certas almas amaldiçoavam a vocação que tinham recebido e a qual não havia correspondido, a vocação que havia perdido porque não tinham querido viver escondidas e mortificadas. Uma vez em que fui ao inferno, vi muitos padres religiosos e religiosas que amaldiçoavam seus votos, suas ordens, seus superiores, prelados. Uns se acusavam a si mesmo de ter sido negligente, usado ilegalmente de bens que não lhe pertenciam. Padres amaldiçoavam a própria língua que consagrara, os dedos que tocaram em Nosso Senhor, absolvições que haviam dado, sem dado salvação a si mesmos.
a ocasião que havia levado ao inferno. Um padre dizia: comi veneno, servi-me de dinheiro que não me pertencia, e se acusava de ter usado o dinheiro que lhe havia dado nas missas, sem as dizer. Outro dizia que pertencia a uma sociedade secreta na qual traíra a igreja e a religião, e que por dinheiro facilitava horríveis sacrilégios e profanações. Instantaneamente achei-me no inferno, mas sem ter sido arrastada como das outras vezes. A alma ali se precipita por si mesma, como se desejasse desaparecer da vista de Deus, para poder odiá-lo e amaldiçoá-lo. A minha alma deixou-se cair num abismo, cujo fundo não se pode ver, pois é imenso. Imediatamente ouvi outras almas se regozijarem-se, vendo-me nos mesmos tormentos. Ouvi aqueles horríveis gritos. Já é um martírio, mas creio que nada é comparável em dor à sede de maldição que se apodera das almas. Quanto mais maldizemos, mais aumentamos a sede. Nunca tinha experimentado aquilo. Outrora, a minha alma ficava cheia de dor diante daquelas horríveis blasfêmias, embora não pudesse produzir nenhum ato de amor. Mas hoje se dava ao contrário. Vi o inferno como sempre, longos corredores, cavidades, fogo. Ouvi as mesmas almas a gritar e a blasfemar, pois, como se já descrevi muitas vezes, embora se vejam as formas corporais, sentem-se os tormentos como se os corpos estivessem presentes e as almas se recolhessem. Gritavam: olá, aqui estás? Como nós éramos livres de não fazer aqueles votos, mas agora maldiziam seus votos. Então fui empurrada para aquele nicho, inflamada e esmagada, como entre duas tábuas ardentes, e como se ferros pontas em brasa enfiassem no meu corpo. Senti como se quisessem, sem eu conseguir, arrancar-me a língua. Tormento que me trazia muita dor. Não havia uma só unha que não sofresse. Os ouvidos são acabrunhados com tais gritos de confusão que não cessam um só instante. Um cheiro nauseabundo e repugnante asfixia e invade tudo. É como se a carne em putrefação estivesse queimando com pinche e enxofre, mistura que não se pode comparar com nada. Tudo o que estou escrevendo não é senão uma sombra ao lado do que a alma sofre, pois não há palavras que possam exprimir tormento semelhante. Irmã Josefa Menendez recebeu mensagem de Nosso Senhor no convento da Sociedade do Sagrado Coração de Jesus, em Pontinhas, França, entre 1920 e 1923. O então cardeal Eugênio Pacelli, depois Papa Pio XII, aprovou a divulgação. Salve Maria Imaculada!